Olá, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. E essa live, na verdade, é uma live assim relativamente especial. E por que que ela é especial? Porque está chegando o Dia dos Psicólogos. O Dia dos Psicólogos vai ser no dia 27 de agosto. E aí eu resolvi preparar uma surpresa para vocês, né? Já que dia 27 é o Dia do Psicólogo, eu resolvi fazer uma live um pouco diferente hoje. Na live de hoje, o que que eu vou fazer, né? Eu vou estar falando sobre a psicologia e respondendo perguntas de vocês. A ideia da live de hoje é que a live seja dirigida por vocês, ou seja, vocês vão fazendo perguntas, pode ser qualquer pergunta relacionada à profissão do psicólogo, sobre problemas, doenças, tratamentos, dúvidas, curiosidades que vocês tenham, e à medida que vocês forem me falando, eu vou estar respondendo a vocês. Bom, inicialmente, né, deixa eu explicar o que seria, digamos assim, a psicologia, porque às vezes tem algumas dúvidas em relação ao que seria, desculpa, a psicologia, qual é o trabalho da psiquiatria, até em relação à psicologia e à psicanálise. Muitas vezes as pessoas entram e perguntam sobre a abordagem do psicólogo, e aí o que seria isso? Que história é essa de abordagem do psicólogo? Então, eu vou explicar rapidamente, claro, a ideia não é ser uma aula, mas que vocês entendam que existem vários tipos de abordagens e qual é depois a minha abordagem, né? Mas, ao mesmo tempo, enquanto eu estiver explicando, claro, eu quero que vocês se sintam muito à vontade para poder estar realizando perguntas sobre qualquer assunto relacionado à psicologia. Então, primeira coisa que eu queria passar para vocês é exatamente o que seria a psicologia. E psicologia, como diz o nome, né, a origem do nome seria o estudo da psique, ou o estudo da consciência humana. Essa, pelo menos, é, digamos assim, a determinação, a etimologia grega em relação à psicologia. E aí, claro, a ideia era entender o ser humano, entender por que o ser humano faz ou age de determinada forma, o conceito de grupo, porque isso aí é até um dado bem interessante. O ser humano, quando ele está incluído em um grupo, num determinado grupo, a tendência é que ele tenha uma consciência diferente do que ele teria individualmente. Normalmente, o ser humano ele age de forma mais impulsiva, até sem pensar, se ele estiver inserido num grupo, porque ele quer continuar fazendo parte daquele grupo. Então, esse é um dos estudos da psicologia. E claro, né, nos tempos modernos, a psicologia tentou trabalhar para entender os problemas mais complexos e principalmente os transtornos mentais. E aí que entra o início, por exemplo, do estudo da psicologia através de Freud. E aí Freud tenta entender, na época ele chamava a maioria dos problemas de histeria, e aí ele tentou estudar a histeria à luz de uma nova forma. E aí ele foi realmente primordial, porque se tinha um entendimento muito diferente dos transtornos, e aí ele trabalhou aqueles transtornos, né, o que ele chamava de histeria ou loucura, de uma forma um pouco mais científica. E ele fez um trabalho estudando o inconsciente. Então, ele acreditava que através, digamos assim, do conhecimento do inconsciente, ele poderia estar entendendo os problemas do ser humano, poderia estar entendendo a razão ou de onde veio aquela problemática, e então, e a partir daí, ele poderia estar trabalhando a questão da melhora, né? Não só do diagnóstico, mas trabalhando o tratamento. Ele acreditava que, à medida que o homem tivesse o conhecimento problemática, né? Do problema que aquele ser humano tinha, ele era capaz de melhorar. Então, ele, no caso, a partir daquele trauma, ele melhoraria. Só que o que acontece? No mesmo período, né, no final do século XIX também, houveram outros estudos, e esses estudos eram direcionados de uma outra forma. A ideia, na verdade, desses estudos, dos segundos estudos, era trabalhar o ser humano da seguinte forma, como uma outra espécie. E aí a gente entender qual era o trabalho dessa espécie, por que essa espécie se acasala, por que essa espécie fica doente, como é que eles se juntam, como é que é a comunidade humana. E aí nós tivemos aquele trabalho comportamental. Inicialmente, como é que é o trabalho comportamental? É aquele de adestramento, é aquele que muita gente que já estudou psicologia ou tem alguma noção, sabe daqueles experimentos, por exemplo, do Pavlov,
com um cachorro, então ele mostrava sempre a carne, o cachorro salivava, então ele percebeu que havia ali um condicionamento. Depois de Skinner, então houve esse estudo comportamental. No futuro, mais para o início do século XX, houve um trabalho em relação ao pensamento, a forma como as pessoas pensam. E aí eles chegaram à conclusão, no início do século XX, e a ideia foi um trabalho para o tratamento direcionado para a depressão na época, que a forma como a pessoa pensava influenciava diretamente na forma como a pessoa sente. Então, por exemplo, não é o evento em si que faz com que a pessoa fique triste, ou com raiva, ou angustiada. É a forma como ela vê a situação. Então, por exemplo, digamos que alguém entre aqui e me xingue. Sei lá, falei um absurdo, fala que eu sou idiota. Então, eu posso, por exemplo, através do meu pensamento, ouvir o que ele falou, quer dizer, ele me chamou de idiota, e pensar assim, pô, tô nem aí, quem é ele para me chamar de idiota? Não ligo, não. Eu sei o quanto eu estudei, eu sei quem eu sou, eu sei o trabalho que eu desenvolvo, não vou ligar para o fato de ele estar me chamando de idiota, por exemplo. Nesse caso, o meu pensamento não gerou sentimento nenhum, eu simplesmente não liguei para o que ele falou. Agora, eu poderia ficar triste e pensar da seguinte forma, puxa, ele me chamou de idiota, logo ele, que eu tenho um mau conceito, que eu gosto tanto, por que ele me acha um idiota? E aí o meu pensamento seria um pensamento de tristeza, ou então eu poderia pensar assim, caramba, que palhaço, ele me chamando de idiota, eu vou sair daqui e vou furar os 4 pneus do carro dele. E aí o meu sentimento foi de raiva. Ou seja, não foi, nesse momento, o evento que me gerou tristeza, raiva ou, no caso, indiferença. Foi a forma como eu pensei. E aí isso estava diretamente ligado, por exemplo, aos depressivos, que a visão deles, o depressivo, ele sempre tem uma visão muito pessimista das coisas, e isso acaba agravando o problema deles. E o que aconteceu no meio do século XX? Houve uma união entre trabalhar de forma comportamental ou condicionamento com a forma como as pessoas pensam. E aí essa união se tornou a abordagem que eu trabalho hoje, que é a abordagem cognitiva comportamental. Então eu levo em consideração o pensamento das pessoas e, ao mesmo tempo, eu levo em consideração o trabalho de mudar o comportamento delas. Mais uma vez lembrando, essa live, a ideia dessa live é que seja uma live interativa e participativa, onde vocês podem estar realizando perguntas, das mais variadas do que vocês queiram estar sabendo. E agora eu vou falar um pouco de mim. Eu me formei como psicólogo e, claro, na faculdade de psicologia, isso nos anos 90, mais ou menos no final dos anos 90, a faculdade e a maioria das faculdades do Brasil são assim, pelo menos na época eram muito direcionadas para a psicanálise. E, óbvio, o meu primeiro estudo foi em contato com a psicanálise, sendo que eu já comecei a ler livros baseados na terapia cognitiva comportamental e comecei a gostar muito da proposta. Inclusive, era uma coisa que chocava muito os psicanalistas, porque a visão psicanalista de cura e de tratamento é muito diferente. É natural, por exemplo, dependendo do problema, que num tratamento psicanalítico se leve 3, 4, 5, até às vezes 20 anos para a pessoa entender determinados conflitos inconscientes, até porque é entendido na psicanálise que cada um tem o seu tempo, que existem conteúdos que não são fáceis de acessar, que é preciso de anos. Então é uma proposta bem diferente. Enquanto que a proposta cognitiva comportamental é uma proposta muito mais objetiva. Peraí, por que você veio aqui no psicólogo? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu tratamento? O que você deseja melhorar? E aí a gente trabalha, a gente desenvolve estratégias, trabalha com protocolos de atendimento e a gente vai estar ajudando essa pessoa a melhorar. Então, por exemplo, digamos que eu esteja recebendo um paciente que ele é um empresário e ele tem medo de viajar de avião. E ele precisa viajar de avião, ou, por exemplo, um exemplo mais comum, ele precisa aprender, ele precisa falar em público e ele tem muito medo, ele tem muito problema, muita angústia em relação a falar em público. Como é que seria a visão da psicanálise nesse sentido? Provavelmente foi um trauma, ele foi exposto a alguma coisa, então a gente vai tentar trabalhar para descobrir as origens do porquê que ele tem esse constrangimento de estar falando em público. Enquanto que, no meu caso, o que eu faria? Eu iria ajudá-lo a diminuir a ansiedade
iria ensinar técnicas para que ele não sinta nenhum desconforto, nenhuma ansiedade, iria ensinar técnicas cognitivas, ou seja, de pensamento, para ele enfrentar uma plateia. Iríamos trabalhar no consultório várias possibilidades, várias coisas que poderiam acontecer, problemas que poderiam surgir dentro de uma proposta dele falar em público. Ele estaria preparado para cada uma daquelas coisas, cada uma das situações, seja por ansiedade, por medo, e aí ele entraria e trabalharia e estaria falando em público. O que acontece? Na primeira proposta, onde você vai procurar os traumas, e eu não estou dizendo que isso não seja legítimo, pode ser que o meu paciente não consiga falar em público por causa de algum trauma que ele teve, porque a mãe, o pai o ridicularizou, porque na escola alguém falou alguma coisa, aquilo ficou no inconsciente dele. Entretanto, no meu caso, eu não necessariamente precisei investigar o inconsciente para que ele pudesse melhorar. Na visão comportamental, o que acontece? A gente acredita no trauma, sendo que a gente não... pode ser que não tenha havido um único trauma, pode ser que tenha havido vários traumas que, em conjunto, geraram aquele medo do paciente falar em público, por exemplo. Tá? Esse é um dado. E aí fica muito complicado, porque a gente pode estar visitando vários traumas e isso pode estar gerando até mais desconforto no paciente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o fato de encontrar a raiz não necessariamente significa que o paciente automaticamente vai melhorar e ele vai conseguir falar em público. E em terceiro, pode ser que não tenha acontecido nada, pode ser que não tenha acontecido nenhum trauma, ele simplesmente tem ansiedade por conta de uma insegurança para poder estar falando em público. Qual a Eliane, né? Só lembrando, né, que essa é uma live participativa. A Eliane fez uma pergunta: qual a visão comportamental referente aos sonhos? Muito interessante sua pergunta, tá? Porque eu já vi várias interpretações, óbvio, né? Eu vou falar rapidamente da mais famosa, que é a psicanalítica. E qual é a visão psicanalítica? Que no sonho, o inconsciente, né, dá vazão, e aí você pode trabalhar todo o material inconsciente do sonho. E aí, claro, você descobre traumas, você descobre uma série de coisas e muitas das vezes, né, principalmente na clássica, hoje em dia nem tanto, mas na terapia clássica, Freud perguntava muito, investigava muitos sonhos, porque ele acreditava que os sonhos traziam um material preciosíssimo, era o inconsciente ali falando. E como o trabalho maior era em busca do inconsciente, óbvio, para ele era fantástico. Como é que é a visão comportamental dos sonhos, né? Primeiro, nós temos uma visão um pouco mais biológica do sonho. Primeiro, é que quando a gente está dormindo, o cérebro ele não deixa de funcionar, ele continua funcionando. Então, todas as coisas que você fez, ou as impressões que você teve ao longo do dia, né? Eu fui pagar a conta e tinha uma fila. Vou pegar um exemplo aqui. Digamos que eu peguei uma fila muito grande no banco, aí eu me aborreci com um determinado parente, aí depois eu estava indo para casa, peguei uma chuva, me molhei bastante, e eu ando num momento onde eu estou me sentindo muito angustiado, estou com medo de perder algumas coisas, estou me sentindo ameaçado por determinadas coisas. Eu chego em casa e vou dormir. O que acontece no momento em que eu vou dormir? O meu cérebro não dorme. Então, todas as coisas que aconteceram ao longo do dia, aliado aos sentimentos que eu tenho tido, vão gerar uma espécie de historinha. Então, vamos pegar, né? Eu vou sonhar, por exemplo, que aquele determinado parente com quem eu briguei está me perseguindo. Por quê? Porque eu me sinto ameaçado. Eu estou numa fase da minha vida onde eu me sinto ameaçado, eu me sinto desconfortável, eu me sinto inseguro. Nesse mesmo momento, além de eu estar me sentindo perseguido, eu começo a passar por vários lugares e aí eu estou numa espécie de purgatório, onde tem várias filas e eu não consigo sair daquelas filas. Isso, de repente, é uma referência aos bancos da fila que eu peguei ao longo do dia. Na hora, isso não pode não ficar muito claro, mas é só para vocês entenderem o contexto. Então eu sonho com aquele paciente, estou discutindo com ele, ao mesmo tempo que eu estou num purgatório onde tem uma série de filas e eu sinto que estão me perseguindo. Então, por exemplo, quando um paciente me conta um sonho, como é que é a minha interpretação do sonho? A primeira coisa que eu pergunto para o paciente é: quais foram os sentimentos desse sonho? O que esse sonho te fez sentir? Através desse sentimento eu vou entender os problemas que a pessoa está passando. Então, se o sentimento foi de insegurança,
provavelmente ele está passando por uma fase onde ele se sente mais inseguro. Se foi de constrangimento, então alguma coisa na vida dele deve estar gerando constrangimento. E aí eu posso pegar isso como gancho e trabalhar e até reverter e ensinar a ele estratégias como ele lidar com esse constrangimento, como ele lidar com esses problemas. Então, essa é a forma de interpretação comportamental. A gente analisa primeiro o sentimento que a pessoa teve em relação ao sonho e tenta relacionar as situações do sonho com as situações da própria vida daquela pessoa. Então, é mais ou menos assim. Como eu falei, é uma interpretação um pouco diferente, até bem mais objetiva do que uma interpretação freudiana. Às vezes pode-se levar dias para fazer uma interpretação freudiana, mas a ideia, a visão que a gente tem é essa visão mais biológica. Só para vocês terem uma ideia, né, a comportamental, ela busca, muitas vezes, uma visão bem mais científica das coisas. Então, às vezes, a gente vai buscar respostas não só na psicologia, mas também na medicina, na biologia, na antropologia. Então, são, né, principalmente nas biomédicas, que são, no caso, por exemplo, as ciências, que nos dão uma resposta mais, digamos assim, eficaz. Inclusive, lembrando para vocês, mais uma vez, que é uma live onde vocês podem estar fazendo perguntas. A live de hoje é de perguntas, né? Inclusive, por exemplo, existe as doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? As doenças psicossomáticas são doenças normalmente de cunho emocional. Aí é uma coisa muito interessante, até uma coisa que muitas vezes as pessoas perguntam: como é que uma emoção pode gerar uma doença? Como é que a cabeça, o pensamento pode gerar um problema? Gente, olha só, desculpa, houve uma pequena pausa, mas eu estou dando prosseguimento. Então, eu estava falando de doenças psicossomáticas, que são doenças que elas surgem normalmente de um pensamento, de uma dor, de um sentimento. Então, como é que funciona isso? Primeiro, é muito simples de entender por que isso acontece. Quando a gente sente alguma coisa, vamos pegar assim um estresse. Uma pessoa anda num período estressante. O que acontece com essa pessoa enquanto ela está num período de estresse? Primeiro, a pressão sanguínea dela aumenta, ela pode sentir taquicardia. No momento em que ela tem taquicardia, a irrigação sanguínea é prejudicada, então ela pode passar a sentir falta de ar. Então você já vê que há uma diferença, uma mudança na homeostase do organismo dessa pessoa. O organismo entra em desequilíbrio. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, outros hormônios são ativados durante o estresse. Pode ser ativado a adrenalina, dependendo do tipo de estresse que a pessoa está sentindo. Pode ser liberado o T4, que é um hormônio que gera, em quantidade excessiva, gera vários prejuízos ao corpo, pode gerar inclusive dores. E aí entra a questão das pessoas que têm fibromialgia, não sei se vocês sabem, mas fibromialgia, por exemplo, é uma das várias doenças psicossomáticas, ou seja, doenças de cunho emocional, onde a pessoa passa a sentir dores pelo corpo todo. E aí não adianta, ela vai em todos os médicos não encontram nenhum motivo, né, nervoso, muscular, ósseo, para que ela tenha aquelas dores. E aí ele chega à conclusão de que é uma dor, é uma fibromialgia. E aí, normalmente, o tratamento, além de medicamentos para aliviar a dor, é aconselhado um tratamento psiquiátrico e um tratamento psicológico. Então, a fibromialgia, síndrome do cólon irritável, onde a pessoa, no caso, ela passa a ter problemas na hora de evacuar, e aí são vários dos problemas, né? Até muitas vezes dores também. Uma pessoa pode ter gastrite nervosa, e existem alguns estudos, e aí eu não vou entrar no mérito de falar muito sobre esses estudos, porque são estudos que eu pessoalmente não os acompanho, mas existem estudos também ligados a alguns cânceres que poderiam ser de origem psicossomática. Como eu falei, eu não acompanho esses estudos, então não vou falar só, né, que se vocês quiserem até posso estar pesquisando na internet e estar colocando aqui para vocês. Então, essa é uma área, por exemplo, que os médicos estudam, e aí a psicologia cognitiva comportamental faz um estudo muito em conjunto com a medicina para poder explicar, entender e tratar, por exemplo, os estudos psicossomáticos. Aí a gente entra em outras questões, como por exemplo, né, a questão das disfunções sexuais, a questão, né, da homossexualidade, uma série de coisas, onde normalmente a psicologia trabalha em conjunto com a biologia para poder estar explicando esses fenômenos.
os fenômenos do romance, do amor, do acasalamento. Então a gente se junta com a biologia. Então a psicologia cognitiva comportamental, ela acaba sendo multidisciplinar porque ela acaba buscando essas explicações em outras áreas, em outras regiões, exatamente para poder estar trazendo um conhecimento cada vez mais científico que ele puder. Existem, assim, algumas abordagens em que elas são muito promissoras, mas elas surgiram muitas vezes de um cunho um pouco mais especulativo. Então, houve uma observação e através daquela observação ele chegou àquela conclusão, muitas vezes observando a ele próprio. Então, existem alguns conflitos, né? Eu não quero entrar, por exemplo, em muitas polêmicas, mas, assim, algumas das conclusões que Freud observou no ser humano foram especulações que ele observou nele mesmo. Por exemplo, né, a questão, por exemplo, muita gente fala, né, da questão do complexo de Édipo, por exemplo, que seriam coisas que ele teria observado nele, e aí ele chegou à conclusão. Por exemplo, a questão da libido, da força de libido. Então, segundo Freud, por exemplo, muitas das coisas que a gente faz é impulsionado pela libido, pelo poder ou pela força da libido. E é interessante que ele reformulou essa teoria depois que ele ficou bem mais velho, depois de 70 anos mais ou menos, ele reformulou, peraí, essa força de pulsão não é bem libido, pode ser outras coisas. É que provavelmente a libido dele ali, nessa fase da idade dele, deve ter diminuído um pouco, e aí ele viu que existiam outras coisas que o impulsionavam à frente e não só a libido. Então, quer dizer, foi, não desmerecendo, mas houve a questão especulativa. Claro que ele observou as outras pessoas, mas existe uma diferença, né, em relação ao método científico utilizado, né? O Freud tinha ele era bem estruturado, ele tinha um conhecimento muito grande, ele tinha aquela questão da sociedade dele, mas ele trabalhava dentro daquela sociedade, dentro das teorias dele. Ele não abria muito. Quando o ideal do estudo científico é você abrir o conhecimento para que outras pessoas possam testar e chegar àquela mesma conclusão ou não. E aí, você, não chegando àquela conclusão, você derruba aquela teoria e você parte para uma outra teoria. Nós temos outras abordagens também, como a psicodrama, é uma abordagem muito interessante, que surgiu do teatro. Então era um psicólogo e psiquiatra que ele atendia no teatro em Viena, e ele atendia, no hospital em Viena, e ele trabalhava, né, depois do hospital ele ia visitar o próprio irmão que fazia, por exemplo, era um diretor de hospital, e aí ele trabalhava com vários artistas e tudo mais no teatro, e ele um dia estava observando o teatro, e ele viu uma mulher, né, uma atriz, era uma atriz excelente, e ela fazia papéis boníssimos, ela parecia, digamos assim, um anjo, de tão bom que era o personagem dela, a forma como ela falava, os gestos sutis. E aí ele comentou, nossa, essa atriz é maravilhosa. E ele estava sentado do lado do marido dela, né, e falou assim, ela parece um anjo no teatro, mas em casa ela é terrível. Ela já até me bateu, ela já jogou pratos em cima de mim, ela é o cão. Então, ele ficou com aquilo na cabeça, né? Jacó Levi Moreno, que é o médico psicanalista que desenvolveu o psicodrama. E aí, no dia seguinte, ele foi conversar com o próprio irmão e falou assim, vamos fazer uma experiência? Pega essa senhora, inclusive o nome dela é Bárbara, e é conhecida como caso Bárbara, né? Ele chegou, pega a Bárbara, por que você não dá papéis para ela de vilã, de prostituta, de assassina, para a gente fazer uma experiência? Bom, o irmão topou, eles colocaram a Bárbara, né, nesses papéis, e aí aconteceu uma mudança de comportamento muito interessante. Quando ela começou a interpretar esses papéis muito fortes, muito cruéis, em casa ela passou a ser uma figura mais dócil, compreensiva e mais amorosa. E aí ele viu no teatro uma forma de estar trabalhando e trabalhando uma série de problemas. É muito interessante, já tive a oportunidade de ir a vários congressos e seminários do psicodrama, e muitas técnicas comportamentais, como o role-playing, são derivados do psicodrama. O que é o role-play? É quando você bota o paciente para interpretar algumas situações da vida. E é muito interessante porque quando o paciente interpreta algumas coisas da vida, mesmo coisas que ele nunca fez, por exemplo, digamos, ele nunca enfrentou o chefe dele, mas dentro da terapia a gente coloca ele, vamos fazer o seguinte, eu vou ser o seu chefe e você interpreta
e você vai brigar comigo, você vai poder brigar comigo, vai poder falar. Naquela hora ele se solta, porque ele fala como se estivesse falando com o chefe, ele se sente bem melhor, ele faz o que a gente chama de catarse, e o cérebro dele vai registrar como ele já tendo enfrentado o chefe. Isso é uma coisa muito interessante, porque o nosso cérebro ele não faz uma distinção muito clara entre as memórias, digamos assim, reais, das memórias em que você criou. E aí ele pode interpretar que você enfrentou o chefe e a partir dali ele se sente muito mais seguro para estar enfrentando figuras de poder ou pelo menos estar se comunicando com elas. Esse é um dado. Então, nós temos também a abordagem psicanalítica, que é também bem... a psicodrama, que também é muito interessante. Dentre as outras, né, nós temos as abordagens, né, psicanalíticas também que vieram da psicanálise, como Jung e Lacan, também, que eles seguem mais ou menos a linha do inconsciente, sendo que Jung, né, desviou muito mais. E aí ele foi até para quase uma parte da questão do inconsciente coletivo, da questão dos arquétipos, e que foram, né, também enriqueceu bastante a questão da psicologia. Agora, por que eu, pessoalmente, optei pela psicologia cognitiva comportamental, né? Sendo um pouco mais pessoal. Mais uma vez, lembrando que essa é uma live de perguntas e respostas, vocês podem fazer perguntas sobre qualquer assunto em qualquer aspecto, tá? Então, o que me fez? Eu sempre busquei, eu pessoalmente, aí eu tô falando do Arthur, não estou falando que a minha abordagem é melhor, óbvio que para mim é a melhor abordagem, né? Porque foi a que eu escolhi, mas não estou dizendo que ela é melhor, até porque muitas vezes eu já me vi no consultório tendo que lançar mão de outras abordagens, às vezes até da abordagem psicanalítica, para poder fazer um tratamento. Mas a minha pós-graduação, quer dizer, a abordagem que eu sigo é a psicologia cognitiva comportamental. E por que eu gosto dela? Porque eu gosto de me sentir seguro e respaldado nas técnicas que eu estou usando. Todas as técnicas que eu estou usando, todas as teorias que eu pratico no consultório, são técnicas que foram desenvolvidas em laboratório comportamental. E eu posso estar explicando para vocês o que é um laboratório comportamental. E todas as técnicas foram estudadas, analisadas, foi feito vários testes em campos, teorias. Então, são teorias onde eu me sinto mais resguardado, mais seguro, porque houve uma base científica para estudo. É muito complicado falar de estudo científico quando a gente fala de comportamento humano. Até porque o que acontece com o comportamento humano? Diferente de uma ciência exata, onde você pode prever um evento através de números, através de cálculos, através de fórmulas, você não tem como prever um comportamento humano. É muito difícil. Até porque o comportamento humano, ele segue várias possibilidades. Um ser humano, por exemplo, ele é um ser biológico, psíquico e social. Então ele pode ter uma essência biológica, mas ser levado a aprender a pensar de uma forma diferente. Ou então ele pode ter um pensamento e uma essência biológica, mas a sociedade que ele está inserida pode levá-lo a agir de uma forma diferente. E isso pode oscilar ao longo de toda a vida. Então é muito mais difícil estar fazendo uma previsão de um comportamento humano. Até as próprias técnicas comportamentais, elas são usadas porque elas funcionam com a maioria das pessoas. Uma ou outra pessoa pode não funcionar e a gente vai ter que trabalhar com outras técnicas ou tentar entender o funcionamento daquele indivíduo, daquela pessoa e descobrir que técnica poderia funcionar melhor com ele. Então é muito difícil, muito complicado. Óbvio que a psicologia não é uma ciência exata e ela foi considerada ciência por causa da psicologia principalmente comportamental, porque no início do século XIX final do século XIX, início do século XX, a gente pôde comprovar determinados comportamentos. Inclusive, tem alguns comportamentos essenciais, como, por exemplo, o ser humano, ele tem medos essenciais de algumas coisas. Um ser humano pode nunca ter visto ou ouvido falar de uma cobra. Ele vai ter um medo inato de cobra, por exemplo. E nós temos as emoções básicas, e isso vale para qualquer ser humano, né? E quais são as emoções básicas? São o medo, raiva, nojo, a alegria, tristeza. Então essas são as emoções básicas e todo ser humano nasce com essas emoções básicas. Então esses estudos nos ajudam muito a entender
a natureza do ser humano. E aí eu comentei também sobre o laboratório comportamental. Como é que funciona o laboratório comportamental, né? Eu tive a oportunidade de estar trabalhando no laboratório comportamental direcionado para ensinar autistas a se socializarem, porque os autistas, uma das características dele é a grande dificuldade que eles têm em estar se socializando, ou seja, estar se comunicando, fazendo amizade. E aí, o que a gente fazia no laboratório? A gente pegava aquelas crianças, na verdade eram adolescentes, e a gente ensinava aqueles adolescentes a estar abordando outras pessoas, a se comunicar dentro do que a gente conhece sobre socialização. A Bia está perguntando, por que lidar com o comportamento do outro é tão difícil? Qual seria a melhor técnica para lidar com as emoções do outro? Tá, Bia, eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, tá? Se eu tiver entendido errado, por favor, reformule, me explique. Mas, pelo que eu estou entendendo, você está me perguntando sobre como lidar com a emoção, tipo, a pessoa está com raiva de você. E aí, como é que você vai lidar com a raiva do outro? Ou a tristeza do outro? Eu acho que seria mais ou menos isso, né? Primeiro, a ideia é entender até onde aquela raiva é dela, realmente, porque, como eu falei, muitas vezes não é você que gera raiva na pessoa, mas é a forma como a pessoa viu aquela situação. Entendeu? Por exemplo, você estar na casa de alguém, quebrar o copo daquela pessoa, aquela pessoa pode virar para você e falar, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Ou ela pode chegar, pô, não acredito, você veio na minha casa e ainda quebrou um copo. Então isso tem a ver com as crenças dela, a importância que ela dá a determinadas coisas, ao copo, a forma como ela vê a vida, e aí pode ou não estar gerando a raiva nela. Nesse caso, então, o ideal, por exemplo, claro, a gente tem que sempre aprender com os erros, a gente vai entender que a gente vai cometer erros, e aí, claro, no caso, entender que, por exemplo, foi um descuido, foi sem querer, mas provavelmente a carga de raiva tem muito mais a ver com a forma como o outro está vendo aquilo. E o ideal, nesse caso, é tentar identificar. Aí eu recomendo realmente um tratamento, né, um treino comportamental, mas tentar identificar até onde aquele sentimento é do outro e tentar sinalizar aquilo. Quer dizer que você ficou com raiva porque eu quebrei um copo? Você ficou com raiva, quer dizer, eu não te deixei com raiva. Você ficou com raiva? Me desculpa, não queria ter quebrado, né? Foi um acidente. Quer dizer, você se incomoda quando as pessoas, né, cometem acidentes dentro da casa. Desculpa, né? Eu não tive intenção. Mas é realmente bem complicado porque cada pessoa é uma pessoa e normalmente, né, nós temos pessoas muito difíceis de lidar. E aí existem técnicas comportamentais para lidar com pessoas difíceis. Eu até falei isso numa live sobre habilidades sociais. A Cristina Borges está perguntando, o que desencadeia o toque e como a família deve se comportar? Bom, o que é o toque? É o transtorno obsessivo compulsivo. E como é que funciona isso? Por que é um transtorno obsessivo compulsivo? Porque a pessoa tem um pensamento obsessivo que muitas vezes gera um comportamento compulsivo. Então ela tem um pensamento obsessivo que gera um comportamento compulsivo. Pode ser hereditário, tá? Cidinha. Por quê? Porque algumas características comportamentais podem vir, não necessariamente é comportamento genético não, tá? Não necessariamente é hereditário, mas pode sim, porque a gente traz algumas características hereditárias, né, comportamentais também, mas não necessariamente. Pode ter sido criado de acordo com a forma como ela viveu, o que foi cobrado dela, até a forma como ela vê o mundo. Mas aí, voltando à explicação, o que acontece? Então, a maioria das superstições são toque. Então ela tem um pensamento obsessivo, se eu deixar o sapato virado de cabeça para baixo, a minha mãe morre. Se eu deixar o sapato virado de cabeça para baixo, a minha mãe morre. Isso é um pensamento obsessivo. Ele vem, surge, ele é intrusivo e fica no teu cérebro. E aí o que você faz? Você tem um comportamento obsessivo. Qual é o seu comportamento? Compulsivo. Qual é? Virar toda vez que você vê um sapato de cabeça para baixo, você virar ele de cabeça para cima. Um outro pensamento muito comum. Se eu tocar em qualquer superfície, minha mão estará cheia de germes. Então, esse é um pensamento obsessivo. Qual é o comportamento compulsivo que ele pode tirar disso? Lavar a mão o tempo todo. Então, toda hora ele vai lavar a mão. Ele tocou em alguma coisa, vai lavar a mão. Ele vai lavar a mão o tempo todo. Então, esse é o toque. Então, hoje, aquela pessoa que tem muitas superstições, ele não é um supersticioso. Na verdade, ele é uma pessoa que sofre de toque.
Porque se ele não fizer aquilo, ele acredita que algo muito ruim vai acontecer. Como no exemplo que eu dei em relação, por exemplo, ao germe, né? Eu toquei em alguma coisa logo, vou ter germes e posso ficar doente. Uma pessoa que tem muitas superstições, ele acredita, se eu não fizer isso, minha mãe vai morrer, vai acontecer uma coisa ruim, vou perder dinheiro, e aí ele acaba tendo que fazer todas aquelas coisas. Isso é um transtorno obsessivo compulsivo. Como é que a gente trabalha isso? Enfrentando essas crenças. Não é fácil, até porque são crenças muito fortes. Ele acredita, sei lá, se ele não bater 2 vezes na mesa, ele vai ter um dia ruim, então ele tem que enfrentar essas crenças. E muitas vezes, como é que ele enfrenta? Não batendo na mesa para ver como é que vai ser o dia dele. E aí, à medida que ele vai conseguindo, ele vai superando. A Cíntia perguntando, alguma situação que a pessoa passou na vida pode desencadear o toque? Pode sim. Sei lá, vou pegar um exemplo, né? Digamos que uma pessoa que tenha servido ao exército. Então, no exército, ele tinha que fazer tudo direitinho, tudo certinho, tinha que deixar a cama esticada, porque senão ele seria punido, severamente punido. Ele sai do exército e anos depois ele continua fazendo determinadas coisas, porque ele acredita que se não fizer, ele vai ser punido. Não há mais exército, não há mais ninguém para puni-lo, mas ele acabou desenvolvendo um toque. Mas isso não significa que todas as pessoas vão desenvolver toque, não, tá? A Bia está perguntando, o TDAH é hereditário? Como os familiares podem lidar com o TDAH? Tá? Na maioria das vezes é sim, tá, Bia? Pode ser um hereditário, até porque ele vem de um mau funcionamento no cérebro, na parte frontal do cérebro. E normalmente é por causa da defasagem de neuroadrenalina e tudo mais, né, da vasopressina. E aí você acaba tendo uma desatenção. Eu até falei isso na live sobre TDAH, que se eu não me engano foi a live anterior, a última live ou a penúltima live. E sim, por causa disso, pode sim ser hereditário. Né? Exatamente por conta disso, até por ser uma disfunção. E normalmente a pessoa que é diagnosticada com TDA, né, que é o transtorno de déficit de atenção, ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele vai ter o resto da vida. O que ele precisa fazer é aprender a lidar com isso. E aí existem técnicas, existem treinamentos, e muitas vezes a pessoa que anteriormente tinha o TDA, ele vive tão bem que ninguém nunca mais percebe que ele tem déficit de atenção, e muitas vezes ele passa a esquecer as coisas ou lembrar das coisas melhor do que as pessoas ditas normais. Porque como ele fez um tratamento muito aprofundado de como não esquecer as coisas, de como lembrar sempre de tudo, de como não ser desatento, ele passa a ser, às vezes, mais na vida adulta, né, quando ele faz um bom tratamento, mais atento, mais concentrado do que as pessoas normais, porque ele foi treinado para aquilo. Então, é um dado muito interessante. Então, voltando, né, enquanto as pessoas não formulam perguntas, eu vou falando um pouco mais sobre a psicologia, nós temos também a psiquiatria, que trabalha junto, e muitas vezes a pessoa confunde um pouco o trabalho de uma e de outra. Qual é o trabalho da psiquiatria, qual é o trabalho da psicologia. Inclusive, muitas vezes as pessoas vêm ao meu consultório, principalmente no meu trabalho no hospital, e aí pedem para mim, o senhor poderia me receitar um médico? E eu não tenho como receitar médico. O psicólogo, ele é um cientista do comportamento humano. Eu trabalho para mudar comportamentos e pensamentos, e não em medicar. Né? Quem medica é um médico. Então, esse é o trabalho do psiquiatra. Ele vai verificar qual é o problema que ele está fazendo, propor um tratamento e muitas vezes vai propor um tratamento medicamentoso. Então, a pessoa tem ansiedade, ele vai passar um ansiolítico. A pessoa está com depressão, vai passar um antidepressivo. Ela está alucinando, vai passar um antipsicótico e assim por diante. Claro que ele vai dar algumas sugestões de bem-estar e tudo mais, mas normalmente o trabalho do médico é de fazer um diagnóstico e estar fazendo um tratamento, propondo um tratamento medicamentoso. E qual é o trabalho do psicólogo? Tá ajudando nessa questão de entender a problemática e o diagnóstico e estar propondo um tratamento comportamental, um tratamento que mude o comportamento, a forma dele pensar, mudando a qualidade de vida. A Cidinha está perguntando como é feito o tratamento do toque. O tratamento do toque é um tratamento bem complexo, então a gente tem que analisar se a pessoa sente ou não, sofre uma ansiedade durante o transtorno, né? E aí, digamos que ele sinta ansiedade, ele vai ter que trabalhar com técnicas para aliviar a ansiedade, para que ele elimine a ansiedade. Digamos que essa pessoa que tem toque, ele tem muitas crenças
Ah, se eu não lavar a mão eu vou ficar doente, se eu não bater 3 vezes na mesa minha mãe vai morrer, se eu chegar atrasado no trabalho eu vou ser demitido. Então ele tem um monte de crenças. A gente vai ter que olhar cada uma daquelas crenças e trabalhar o que a gente chama de racionalização, que é olhar de forma racional de que aquelas crenças não fazem muito sentido, apesar de fazerem sentido para ele, e pedir para que ele possa estar arriscando, possa estar enfrentando aquelas crenças. Inicialmente vai ser muito angustiante, mas à medida que ele vai fazendo, ele consegue superar. Gomes Aguiar está perguntando, né? O TAG é hereditário? A linha para tratar deve ser comportamental? Então, eu conheço a minha linha, né, cognitivo comportamental, então eu preciso falar dela. O que acontece? A segunda Organização Mundial de Saúde, a terapia cognitiva comportamental é a mais eficaz para o tratamento de ansiedade. A gente consegue eliminar o transtorno de ansiedade numa média de 2 a 10 sessões, normalmente usando as técnicas apropriadas e, claro, tendo a participação do paciente. E como a gente tem protocolos de atendimento, a gente sabe o procedimento, a gente tem como quantificar de uma forma melhor. Tá? E sobre a questão do TAG. Agora, as outras abordagens também têm bons resultados. Eu já tive pacientes que vieram para o meu consultório e falaram que se curaram, por exemplo, com a psicanálise, que é considerado um tratamento mais subjetivo, né? E normalmente até os psicanalistas se reformularam muito. Os psicanalistas hoje têm um atendimento, até um tratamento mais breve, eles têm a psicologia breve deles, né? Onde eles usam algumas estratégias psicanalíticas, mas de forma mais objetiva. E eu tive já pacientes que se curaram do transtorno de ansiedade com a psicanálise, com outras técnicas. A Gestalt também é muito eficaz. Mas, assim, na minha, eu tenho os dados, né? Como eu falei, como a gente obedece protocolos de atendimento, obedece estudos que foram realizados, normalmente de 2 a 10 sessões a gente consegue a remissão, muitas vezes a cura do transtorno de ansiedade, né? De ansiedade generalizada, o TAG. E, complementando a questão do se é hereditário ou não, algumas vezes é. Como eu falei, alguns comportamentos podem ser passados de forma hereditária, sim. Então, uma família mais agressiva pode, sim, ter a tendência, isso não significa que vai nascer mais agressivo, mas pode ter a tendência a ter filhos mais agressivos, tá? O que você acha do tratamento com a homeopatia? Então, aí é um campo, assim, que eu não posso optar muito, conheço pouco sobre a questão da homeopatia. Eu, pessoalmente, gosto muito do trabalho da alopatia, que é os medicamentos formais, exatamente porque existe muito mais estudos sobre eles. Normalmente, eu não tenho um conhecimento muito grande para poder estar falando da questão da homeopatia. O que eu sei é que é um tratamento bem mais lento, onde a pessoa vai gradativamente tomando os medicamentos e a ideia é que ele vá desenvolvendo anticorpos para estar melhorando, enquanto agora, por exemplo, a alopatia, e eu conheço a eficácia. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que a gente esteja trabalhando uma pessoa que tem alucinações. Um tratamento homeopático para alucinação, ele vai tomando, e a ideia é que em alguns meses ele vai diminuindo a incidência de alucinações. E o tratamento homeopático normalmente é bem caro, enquanto que você toma um alopático, um antipsicótico, e muitas vezes, meia hora depois de tomar o medicamento, ele não está alucinando mais. Então eu prefiro, como eu falei, eu não conheço muito o tratamento homeopático, o que eu conheço é externo, mas eu prefiro sempre estar recomendando o tratamento alopático, porque eu conheço os estudos, eu conheço o receituário. Eu pessoalmente não receito medicamentos, eu encaminho para um psiquiatra, converso com um psiquiatra. Tem alguns psiquiatras com quem eu trabalho, então eu converso com eles sobre isso, mas normalmente eu me sinto muito mais confortável quando um paciente está fazendo um tratamento alopático, principalmente em transtornos mentais, que geram uma angústia muito grande, mas eu não me sinto capaz de poder estar falando para vocês sobre a homeopatia, que eu conheço muito pouco sobre os estudos. O que eu sei é que a alopatia tem um resultado muito mais rápido, e como a minha intenção sempre é aliviar a dor e a angústia da pessoa, eu sempre, né, se a pessoa me pergunta, eu sempre prefiro que a pessoa faça um tratamento alopático, que ele acaba tendo uma resposta muito mais rápida. Tá bom? A Bia está me perguntando como podemos tratar a baixa estima. A baixa estima seria ligada a algum déficit?
Não, não, Bia, não é exatamente um déficit. O que é autoestima? Autoestima é amor próprio. Simples assim. Então, quanto mais você se ama, melhor vai ser sua autoestima. E aí, o que acontece? Uma pessoa que não se ama, ou, por exemplo, ela não se valoriza, ela vai deixar que as pessoas passem por cima dela, a desrespeitem, ela vai permitir, ela não vai acreditar no amor do outro. Então, uma pessoa que não tem autoestima, por exemplo, ela pode, por exemplo, ser presenteada, digamos que uma pessoa dê flores e a namorada não tem autoestima. Então ela vai chegar e vai olhar para ele, puxa, o que ele andou aprontando? Por que ele tá me dando flores? Porque, tipo, na cabeça dela, ela não merece receber aquelas flores. Isso é baixa estima. Ela recebe, por exemplo, um colar de ouro, e ele deve ser ouríveis, ou ele deve ter uma gaveta cheia desses colares aqui, isso não deve ser ouro, porque ela não acredita ser merecedora. Então uma pessoa fala, eu te amo, ela não acredita, porque ela não se acha merecedor do amor do outro. Então isso acaba prejudicando os relacionamentos. A pessoa vira e elogia, tá me elogiando por quê? Quer alguma coisa, que ela não se acha merecedora daquele elogio, tá? Eu tô falando de forma muito genérica, tá? Casos e casos, mas é só para vocês entenderem a ideia da autoestima. Então, a autoestima seria isso, falta de amor próprio. E aí, eu sempre converso com os pacientes da seguinte forma, imagina alguém que você ame. Você não vai querer cuidar dessa pessoa, você não vai querer ver essa pessoa cada vez mais bonita, você não vai querer ver essa pessoa saudável, você não vai ficar com raiva ou vai ficar muito chateado se alguém desrespeitá-lo. Isso é amor próprio, você ficar incomodado se alguém te desrespeitar, é você querer se ver na melhor forma possível, seja na melhor forma física, mental, espiritual, é você querer o melhor para você querer se ver crescendo, porque você se ama, então você quer se ver bem. Então, isso seria o amor próprio. Não seria exatamente um déficit. Agora, uma coisa que as pessoas não entendem sobre a autoestima é que ela deve ser trabalhada. Muitas vezes ela não cai do céu. Então, você pode, no seu dia a dia, estar trabalhando essa autossedução, esse amor próprio. Tá? Maria do Carmo está perguntando, qual dos profissionais que trata alopáticos? Os médicos. É que, assim, no Brasil, nós temos o médico que é especializado em homeopatia. Mas, assim, até alguns países nórdicos, como a Dinamarca e a Suécia, normalmente eles não permitem que médicos trabalhem a homeopatia, que eles veem a homeopatia como uma outra área. Mas, assim, que trata os alopáticos são médicos. Qualquer médico, ele receita alopáticos. Claro, com exceção do médico homeopático, né? Como tirar um depressivo do isolamento social e do contato com a família? Como tirar um depressivo... Bem, Cristina, se eu entendi essa pergunta, você quer saber como tirar um depressivo do isolamento social e aproximá-la, né, do contato com a família. Eu imagino que seja essa a pergunta. Um depressivo, ele tem a tendência a querer se isolar, até porque entre os sintomas que ele tem, né, a melancolia... As pessoas falam muito da melancolia do depressivo, mas a melancolia é o menor dos sintomas dele. O sintoma que mais me preocupa no depressivo é a angústia, é uma angústia que ele sente no peito, uma sensação muito ruim, porque é essa angústia que dá a ele o desejo de se mutilar, o desejo de se matar. Então, muitas vezes, ele não sente prazer em estar com as pessoas, estar com a família, então ele começa a se isolar. É bem complicado, porque nem sempre trazê-lo para fora, tentar fazer com que ele vai fazer com que naquele momento ele se sinta bem. O ideal é ter uma escuta muito boa daquele paciente, não julgá-lo e estar sempre trazendo aos poucos. Inclusive, eu sempre recomendo, no caso do depressivo, incentivá-lo a fazer um tratamento e levá-lo até o tratamento. Porque marcar para ele normalmente não funciona, eu marquei para você o psiquiatra ou o psicólogo. Vá com ele, porque se ele quis, se ele aceitou o tratamento, isso já é um ponto super positivo, e aí você vai lá para incentivá-lo, né, ir com ele. Mas são normalmente pacientes mais resistentes. É legal tentar trazê-los ao convívio, mas, gente, sem forçar, sem que seja uma pressão. Tenta trazer de uma forma, tendo uma escuta, sabe? Se ele estiver reclamando, ouve a reclamação dele, de certa forma, poxa, entendo o que você está passando. Muitas vezes, quando a gente tem um depressivo na família, a nossa ideia é ficar contra-argumentando. Não é assim, né? As crianças estão com fome na África e você está aí se sentindo mal. Então, normalmente essa não é uma abordagem muito boa para trabalhar com um depressivo. Você escuta, dá aquela escuta, entende, mostra que entende a dor dele e aí você traz, o convida para estar participando da vida familiar e da vida com os amigos. Essa seria a melhor recomendação.
Né? A Maria do Carmo está perguntando, ou seja, qual o profissional que trata com alopatia? É o psiquiatra? Sim, o psiquiatra, ele normalmente... Alopático, só para vocês entenderem, são os medicamentos comuns da farmácia, tratamentos químicos, tratamentos comprovados. Porque, veja bem, o que acontece com os medicamentos farmacêuticos? Eles receberam uma testagem, eles passaram pelo que a gente chama de duplo cego. E o que seria o duplo cego? O duplo cego é o seguinte, vamos imaginar que eu estou testando um novo medicamento para a Covid, pronto, para o coronavírus. Como é que vai ser feito esse teste? Eu vou pegar uma amostra, vamos dizer 1000 pessoas, e aí vou separar em 2 grupos, 500 pessoas de um lado e 500 pessoas do outro. Desses 2 grupos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 500 pessoas, né, metade do grupo, e vou tratar com o medicamento que eu estou testando. E o outro grupo eu vou testar com o que a gente chama de placebo. O que é o placebo? São medicamentos que não têm eficácia, sei lá, feito à base de água, à base de farinha, à base de celulose, qualquer coisa que não faz nenhuma eficácia, não interfere em nada, não prejudica nem melhora. Eu isolei os grupos. E por que se chama duplo cego? Porque o paciente ele não sabe se ele está tomando placebo, ou seja, um medicamento que não funciona, ou o medicamento correto. Ele não sabe. E nem o médico que está administrando sabe. Por quê? Porque isso interfere na pesquisa. Se o médico ele sabe que o que ele está dando é placebo, ele vai dar, toma aí, pronto. Agora, se ele não sabe, ele vai perguntar, como é que você está reagindo? Está sentindo enjoo? Não está sentindo? Qual é a sua reação? Você teve melhor? Ele vai anotar tudo direitinho. Então é um duplo cego. Nem o médico, né, o pesquisador, nem o paciente sabe se aquele medicamento está funcionando ou não. Depois de algum tempo, a gente vai avaliar. E o medicamento só poderá ser vendido no mercado se a melhora for maior do que 30%. Ou seja, puxa, ele tomou um medicamento, ele melhorou 50%, 60%, 70%. Podemos vender esse medicamento. Ele melhorou só 30%. Não pode. Por quê? Porque, normalmente, 30% é a média do placebo. O placebo, se você acredita que está tomando um medicamento que vai te ajudar, esse medicamento, ele acaba funcionando porque a emocional acaba mexendo no organismo e a pessoa melhora. Essa é a capacidade do placebo. Exatamente por isso que a gente faz as 2 amostras. Para ver se as 2 amostras forem iguais, quer dizer, a pessoa tomou farinha e ela teve a mesma melhora do medicamento original, esse medicamento não funciona, não presta, vamos voltar para o laboratório. Não, a pessoa que tomou farinha, né, água, ou placebo, né, teve uma melhora de 30%. Uma pessoa que tomou um medicamento teve 70%, pois esse medicamento é eficaz. Vamos começar a comercializar. Então, todos os medicamentos alopáticos, eles passam por experimentos como esse. Eles são regulamentados através dos órgãos mundiais. Então, esses são os alopáticos. Então, qualquer medicamento químico, farmacêutico, que passou por um laboratório, que passou por um teste, é chamado medicamento alopático. Por isso que nós temos os tratamentos que a gente chama de... os tratamentos não convencionais ou os alternativos. Os alternativos, eles nem sempre passaram pela questão do duplo cego, na maioria das vezes eles não passaram, então é por isso que eles não são considerados tratamentos alopáticos. Tá? Então, alopático seriam os medicamentos, por exemplo, um xarope para gripe. Ele provavelmente passou por uma testagem dessa, então ele é alopático. Um antidepressivo, um medicamento... um antipsicótico, um ansiolítico, são todos medicamentos alopáticos. Um analgésico é um medicamento alopático. Como abrir um consultório próprio, né? O Daniel está perguntando. Então, primeiro, a Daniele, está perguntando, né? Para abrir um consultório próprio, né? Eu preciso ter a carteirinha do órgão. Então, eu sou registrado no meu órgão de conselho de classe como psicólogo. Depois eu tenho que procurar um espaço e eu tenho que ter um alvará, né, um alvará da prefeitura, do estado, regulamentando, dizendo que eu posso desenvolver aquela atividade ali. Claro que eu vou comprovar que eu sou um psicólogo formado, que eu sou registrado no meu órgão, no meu órgão, né, conselho de classe. Logo depois eu vou ter também a questão da vigilância sanitária, ter que me registrar na vigilância sanitária para ver se eu tenho condições de saúde para poder estar atendendo as pessoas ali. Então, para abrir um consultório é isso. E claro, você precisa ter um dinheiro, um investimento para estar abrindo o seu próprio consultório. Mas basicamente é isso. É bem simples mesmo. A Bia está perguntando como podemos perceber
que a pessoa possui bipolaridade. Eu fiz uma live sobre bipolaridade, tá? Posso estar colocando aqui na descrição depois. Agora, a bipolaridade, nós temos, né, os dois tipos mais comuns são aquele em que ela oscila entre estar bem e estar extremamente depressiva, ou a pessoa oscila entre estar eufórica, e aí ela fica eufórica, naquela fase eufórica ela quer fazer tudo, ela acha que pode dominar tudo, e na fase depressiva. Então ela normalmente fica oscilando entre essas duas. Não é um diagnóstico fácil, muitas vezes a bipolaridade é confundida com depressão, por exemplo, principalmente por causa das fases depressivas. Ela pode ser confundida com outras questões, até por causa das fases de mania, como hiperatividade. Não é um diagnóstico tão simples, mas assim que a gente encontra esse diagnóstico, a gente consegue acertar melhor no tratamento, até porque, por exemplo, alguns bipolares, quando eles começam a tomar um antidepressivo, eles começam a ficar eufóricos. E essa não é a ideia. Quando ele toma o que é esperado no tratamento com o antidepressivo é que o depressivo ele tenha a remissão daquela angústia, ele não sinta mais aquela angústia e começa a sentir talvez um leve bem-estar, uma leve digamos assim, disposição. Agora, se ele tomou antidepressivo e depois de algum tempo começa a ficar eufórico, provavelmente é um bipolar. E aí ele não vai trabalhar não só apenas com o antidepressivo, mas com outros medicamentos também. Cidinha, consultora, está perguntando, a insônia é uma característica do transtorno de ansiedade? Cidinha, é também, tá? Não é porque a pessoa tem insônia que ela tem ansiedade. A insônia pode estar sendo gerada por causa de estresse, excesso de preocupação. A própria depressão gera insônia. Então, pode gerar sim, mas não é somente isso. Então, você está com insônia, você não consegue dormir, é porque você tem ansiedade. Não necessariamente. A gente precisa estar investigando. Pode ser, inclusive, simplesmente o que a gente chama de transtorno do sono. Por algum motivo físico, às vezes até por apneia, a pessoa tem dificuldade de dormir. Então, é muito relativo, a gente precisa estar avaliando. Qual a diferença do bipolar para a esquizofrenia? A Anália Rio está perguntando, houve uma época, tá, que o transtorno bipolar, ele era considerado um tipo de loucura, né? Era considerado quase, né, tanto que era psicose maníaco-depressiva, ou seja, estava enquadrada dentro das psicoses. E hoje em dia não, a gente já não vê, a gente já vê como transtorno, né, transtorno bipolar. Agora, qual é a diferença da esquizofrenia? A esquizofrenia, a pessoa ela tem uma fuga da realidade. Essa é a grande diferença. Um bipolar não. Um bipolar, ele pode, por exemplo, ficar mais eufórico, ele pode ficar um pouco mais chateado, até agressivo, por coisas pequenas, mas isso não significa que ele fugiu ou saiu da realidade. Ele não teve uma fuga da realidade. Agora, um esquizofrênico, ele vai ver coisas que não existem, ele vai ouvir coisas, vozes, ele vai ter impressões diferentes, por exemplo, ele pode achar que pessoas estão perseguindo, estão contra ele, quando na verdade ninguém está. Então ele tem visões, ele tem uma fuga da realidade, ele sai da realidade, né? Exatamente por conta do seu problema. Maria do Carmo, como tratar uma criança especial que está na fase da mentira? Tá, Maria, tem dois tipos de mentira, tá? Tem aquela mentira que a criança conta para escapar da responsabilidade. Quem quebrou o vaso? Foi o gato. Essa é a mentira para escapar da realidade. E tem aquela mentira mais preocupante, que é aquela mentira do transtorno de conduta, que ela mente para tudo, ela rouba, ela troca documentos, ela engana pessoas e ela mente e diz que não fez nada, né? São mentiras diferentes, mas como é que a gente trabalha? Das duas formas. Então, se você está diante de uma criança muito mentirosa, a ideia, né, a melhor forma de trabalhar é da seguinte forma. Você pega aquela criança e tenta verificar tudo dela antes. Então, por exemplo, a criança costuma dizer que não tem trabalho de casa. Pega o contato da professora, liga para a professora sempre para ver se tem que trabalhar de casa ou não, como é que foi o dia. E aí depois, mesmo assim, você pergunta para a criança, mas você mostra para a criança, olha só, eu já conversei com a sua professora, eu já sei a verdade, mas eu quero ouvir de você. Tem trabalho de casa hoje? O que a gente faz? Quando a gente começa a monitorar a criança dessa forma, a gente vai desmotivando ela a mentir. A gente vai incentivando ela, encorajando ela a falar a verdade. Até porque a sensação de que ela sempre será descoberta vai fazer com que ela, então eu já vou logo falando a verdade. E se a gente mantiver isso por um período de tempo, às vezes por um mês, a criança vai se acostumar, vai se habituar a estar falando a verdade e ela acaba não mentindo mais. Então a ideia é essa, né? Se for uma criança que mente o tempo todo, a gente vai mostrar para ela que naquele momento a gente não confia nela, não acredita no que ela está falando, a gente vai conferir tudo que ela está falando, porque ela costuma mentir,
incentivando ela a falar a verdade. E aí, à medida que ela for falando a verdade, a gente vai dando votos de confiança até o momento que a gente vai confiar plenamente naquela criança. E aí o que acontece? Se ela cometer uma mentira, a gente retrocede tudo e volta ao estaca zero, não acreditando em nada. A Bia, seria possível fazer com que um depressivo queira sair desses momentos de altos e baixos? Sim, até porque o depressivo, ser depressivo é muito angustiante. Então ele vai querer sair, tá? Gente, já está chegando ao final da live, né? 1 hora. Deixa eu ver aqui, ainda tem 2 perguntas, mas a gente já chegou aos 15 segundos. Eu vou estar voltando para responder somente essas perguntas e finalizar a live, tá bom? Quer dizer, sobre a gagueira e sobre a insônia ser